pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 18 de abril de 2025, sexta-feira da Paixão do Senhor. Hoje é dia de jejum e de abstinência de carne. É dia de adoração da cruz, é o único dia do ano em que nós não celebramos a Santa Missa. Nós temos a celebração da ação litúrgica às 15 horas com a adoração da cruz. O Evangelho, capítulo 18 de São João, versículos de 1 ao... o capítulo todo, ao capítulo 19, versículo 42. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que não te vi no jardim com ele?" Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação apresentais contra este homem?" Eles responderam: "Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti." Pilatos disse: "Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei." Os judeus lhe responderam: "Nós não podemos condenar ninguém à morte." Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim?" Pilatos falou: "Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui." Pilatos disse a Jesus: "Então tu és rei?" Jesus respondeu: "Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz." Pilatos disse a Jesus: "O que é a verdade?" Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: "Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, e pela Páscoa
que eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido, então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam, viva o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe, eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu, levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, nós temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, de onde és tu? Jesus ficou calado, então Pilatos disse, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam, se soltas este homem, não és amigo de César? Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, fora, fora. Crucifica-o. Pilatos disse, hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si, não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados perto da cruz de Jesus e estavam de pé. A sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu, então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra
e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta celebração da paixão do Senhor, estamos envoltos tanto pelo mistério da cruz quanto pelo sofrimento do Cristo, que prepara o gozo pascal. Por isso rezamos na oração da coleta, pedindo ao Senhor que se lembre de suas misericórdias para com o seu povo. Na primeira leitura, temos de modo completo o quarto cântico do servo de Isaías. A imagem do servo sofredor trazida por este último cântico parece captar o acontecimento cristológico central de maneira perfeitamente adequada com os escritos neotestamentários. A construção do texto é esta: um inocente que deve sofrer, um humilhado que triunfa e um morto que vive. No Evangelho da Paixão segundo João, percebemos que o Senhor morre no mesmo momento em que os cordeiros eram imolados no templo. É um novo e eterno sacrifício. A cruz não é lugar de escândalo, mas de glorificação. Hoje mesmo já é Páscoa, exatamente porque o Cristo passa deste mundo ao Pai e nos prepara a alegria da sua ressurreição, horizonte de vida e de fé para todo cristão. Meus irmãos, mesmo tendo ouvido tantas vezes, ainda ficamos impressionados com a narrativa da paixão do Senhor. Um dos pontos que mais os entristecem é a atitude de Pedro, que renegou o seu mestre 3 vezes. De começo acho incompreensível, mas logo me dou conta de que o mesmo acontece tantas vezes comigo e com você. Nós negamos a Jesus. Nem sempre tenho coragem de ser coerente do compromisso assumido com Jesus. João deixa claro que Jesus assumiu livremente a sua morte quando ele afirma: está consumado. Não estava dizendo acabou, é o fim, mas nos mostrando que sua morte é o ponto mais alto de sua vida, que lhe dá todo sentido. Nasceu, cresceu, trabalhou, riu e amou, ensinou, fez de sua vida humana participação em nossa vida, entrega contínua à vontade do Pai. Viveu em tudo nossa vida para nos fazer participantes da sua divindade. Meus irmãos caríssimos, sexta-feira da paixão. Paixão na liturgia grega se diz patem, que significa sofrer. Lucas 24:26. Na ausência do ser amado, o amor é sofrimento. Jesus viveu uma intensa paixão por todas as criaturas. O amor do Senhor por nós e o seu desejo de ter-nos consigo o levou até a entrega da vida, o suplício mais terrível e humilhante que um ser humano poderia enfrentar. Abrir os braços na cruz, o nosso irmão primogênito se fez mestre do amor, como ele mesmo dissera pouco antes aos discípulos: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. João 15:13. Na Semana Santa acompanhamos o mestre no amor sofrimento e aprendemos dele a confiar em Deus, que transforma a morte em ressurreição. De nada adianta participar da ação litúrgica ou do sermão do descendimento da cruz do dia de hoje se não participamos do domingo da Páscoa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inclinai-vos para a bênção. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira, e a redenção eterna se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Enquanto o mundo gira, a cruz permanece de pé. Salve, ó cruz libertadora. Salve, ó cruz libertadora. Em teu corpo sem beleza e nem encanto, tu assumes o pecado e todo o pranto. Junto a ti está a dor da humanidade. Ó Senhor de todos nós, tem piedade. Salve,
mas teu reino nunca mais será detido. Salve, ó cruz libertadora, salve, ó cruz libertadora, este povo aqui reunido quer louvar-te, pois a vida devolveste em toda parte. Os caminhos da esperança tu abriste, desta cruz com